Mais uma vez estamos no nosso ciclo de palestras, de seminários, no caso, do programa de pós-graduação em Química. Hoje nós temos uma convidada muito, muito especial, a doutora Mayara Uchiyama. E ela está trazendo para nós um assunto bem, bem interessante. Para quem não conhece a doutora Mayara, ela é formada em Ciências Moleculares, é também formada em Química pela USP de São Paulo. Ela é pesquisadora atualmente do Departamento de Radiologia da Universidade de São Paulo, do Laboratório de Química Supramolecular e Nanotecnologia, o SQSN, Instituto de Química de São Paulo, e ela trabalha com contrastes, desenvolvimento de contrastes para ressonância magnética. Ela trabalha com ressonância magnética impressionante, aí de 7 Tesla, e esses contrastes baseados em nanopartículas. Ela tem 2 pós-doutorados. O primeiro foi realizado ali no Instituto do Câncer de São Paulo, o ICESP, com ênfase em teragnóstica, e com algumas empresas também. Ela trabalha nessa área, basicamente uma área interdisciplinar, nanomedicina, bioquímica, biofísica e assim por diante. Ela até pode falar um pouco mais para nós sobre isso hoje. E ela está trazendo um assunto que é bem diferenciado, é um título bem interessante, nanomateriais aplicado à teragnóstica de doenças. E, professora, esteja muito à vontade, não tem aqui 50, 60 minutos. Depois teremos perguntas. Se alguém tiver perguntas, coloca no chat e no final a gente pode conversar. Seja muito à vontade. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Obrigada pela apresentação. Realmente a minha formação é um pouco diferenciada, né? Eu comecei na física, inclusive, mas acabei mudando por esse curso Ciências Moleculares, né? Que é um curso que o objetivo é formar cientistas com formação multidisciplinar, né? Então, a gente aprende matemática, física, química, biologia, até programação, né? E metade do curso você dedica também à pesquisa. Então, eu fiz uma iniciação científica de 2 anos, né? Então, bastante tempo. E foi onde eu comecei nesse mundo da nanotecnologia, né? Que me encantou bastante. Então, eu estou desde 2006 nessa área de nanotecnologia, né? E no meu doutorado eu comecei a dar um enfoque um pouco mais biológico, né? Não só químico, né? Comecei bastante com uma parte química, mas a partir do momento que eu tive, né, os meus nanobioconjugados, meus nanomateriais sintetizados, eu me interessei para fazer aplicações na área médica, né? Então eu comecei com isso e de lá para cá só tenho feito essa parte mais biológica, né? Então meu conhecimento em biologia aumentou bastante nesses últimos anos, principalmente nos meus pós-docs, né? Então vamos começar aqui com a apresentação. Vou falar hoje um pouco sobre nanotecnologia, né? Então o que seria a nanotecnologia? Qual que é a sua importância, né? Quais são as áreas que a nanotecnologia hoje está sendo empregada de maneira muito eficiente, é muito atuante, né? E qual que é o interesse de trabalhar com materiais de escala nanométrica, né? Tão pequenos? Por que trabalhar com eles, né? E a área que eu tenho atuado, né, já há muitos anos, é a área médica, biomédica. Então, eu vou mostrar para vocês qual é a química que tem sido feita, né, para a gente construir nanopartículas para ter esse potencial para aplicação, por exemplo, em teragnóstica de doenças, né? Essa palavra teragnóstica talvez muitos não conheçam, mas ela significa você fazer diagnóstico e tratamento simultaneamente. Olha só que bacana, né? Geralmente a gente vai, né, no hospital, faz os exames, aí mostra para o médico depois, e aí ele faz o tratamento, né? Então, com a nanotecnologia é muito bacana porque dá para a gente fazer simultaneamente as duas coisas, né? Então, vou mostrar um pouquinho da minha pesquisa, o que a gente tem descoberto nos últimos anos, né? Quais são as aplicações que nós temos atuado, né? E vou falar um pouquinho sobre estudos pré-clínicos também, tá? Então, não sei se todos vocês conhecem, né? Mas o que seria, né,
a dimensão nanométrica, né? Quão pequeno ou quão grande isso é. A nanotecnologia, ela é um campo multidisciplinar, que envolve design e engenharia de objetos de até mais ou menos 500 nanômetros de tamanho. Na área médica, a gente costuma trabalhar até no máximo 200 nanômetros, por uma questão de, né, por exemplo, se você faz uma administração endovenosa, você não pode injetar alguma coisa muito grande, porque você pode acabar entupindo uma veia, né? Então, a ideia é trabalhar com materiais realmente bastante pequenos. E essa figura é uma figura bastante tradicional, né, nessa área, quando a gente faz a parte introdutória do que seria a nanotecnologia, né, a dimensão nanométrica. Então, uma folha de papel que tem mais ou menos, aqui está tudo em nanômetros, né, então 100 mil nanômetros, ou seria 0,1 milímetros, né, então é bem fininho. Aí o fio de cabelo vai diminuindo, então as células têm 10 micrômetros ou 10 mil nanômetros. Então, as nanopartículas, elas estão nessa dimensão aqui, de 5 nanômetros, onde nós temos dendrímeros. As proteínas estão nessa faixa de 5 nanômetros, seja hemoglobina, albumina, anticorpos. Os nanotubos, né, eles variam bastante de tamanho, depende do arranjo, né, que ele é sintetizado, mas ele pode variar de 2 a 50 nanômetros. Né, os vírus, né, hoje o coronavírus, ele tem em torno de 50 a 100 nanômetros, existem vírus maiores. E aí a gente pode descendo ainda mais essa escala. E nós temos, por exemplo, as moléculas. As moléculas são da ordem de 1 nanômetro. Os átomos, né, de 0,2, 0,1, né, o átomo de hidrogênio tem 0,1 nanômetros. Um angstrom, né, realmente muito pequeno. O angstrom é 10 vezes menor do que 1 nanômetro, né? Então, se você pensar nas nanopartículas, que elas estão nessa dimensão aqui, de 5 a 50 a 100 nanômetros, por exemplo, uma nanopartícula de ouro, né, ela é totalmente maciça, ela é composta, né, dentro, fora, por uma liga metálica, né, de ouro. A nossa, que tem 20 nanômetros de diâmetro, ela tem em torno de 100 mil átomos de ouro, né? Então, 100 mil átomos de ouro é pequeno ou é grande? Depende. Em relação às moléculas, as nanopartículas são muito grandes, porque as moléculas são pequenas, né? Os átomos são muito pequenos, e são arranjos, né, de átomos. Enquanto que nas nanopartículas a gente tem dezenas de milhares, centenas de milhares. Então ela é bem grande. Mas do ponto de vista biológico, por exemplo, né, como eu mostrei, a célula tem 10 micrômetros. Né, o micrômetro é 1000 vezes maior do que o nanômetro. Então, para a biologia, a nanopartícula é muito pequena. Né? Aí aqui eu tenho uma foto, só para vocês terem uma ideia. Então, vocês imaginando aqui uma célula, né? A gente tem as organelas, né? Temos o núcleo aqui com o DNA. E aqui onde eu estou apontando, essa bolinha azul aqui embaixo, ela é uma nanopartícula. Então, a nanopartícula, em relação a uma célula, de fato, é muito pequena. Né? E uma coisa muito interessante, porque quem estuda bioquímica sabe que a vida acontece através das biomoléculas, né? Do DNA, do RNA, das proteínas. E essas moléculas, elas são da dimensão nanométrica, né? Então, isso é algo muito interessante, né? Você trabalhar com nanopartículas. A gente tem percebido ao longo desses anos que a comunicação entre as nanopartículas e a célula, ela é muito mais facilitada em relação, por exemplo, a moléculas. Né? Então, a célula percebe muito mais a presença da nanopartícula do que moléculas pequenas, do que drogas. A gente tem, por exemplo, demonstrado no nosso laboratório que a gente consegue levar drogas, quando você ancora drogas na superfície dessa nanopartícula, você consegue levar muito mais drogas do que se fosse a droga sozinha, né? A pessoa toma o medicamento, né? Aí cai na corrente sanguínea até chegar na célula-alvo. A gente consegue, né, dessa maneira, chega poucas moléculas, né, da droga dentro da célula. Já a nanopartícula, por ela ter esse reconhecimento maior com a célula, pela célula perceber com essa facilidade que a nanopartícula está ali do lado de fora, ela acaba
fagocitando, né, endocitando essas nanopartículas e levando várias drogas junto com ela, né? Então, esse que é o X da questão da nanopartícula. Por isso que é interessante trabalhar com materiais dessa dimensão, né? Outras coisas muito interessantes é um aspecto mais físico e químico, né, de trabalhar com coisas tão pequenas. Então, quando você tem um material macroscópico, né, visível, grande, a olho nu, que a gente enxerga, comparado com nanomateriais que não são observáveis a olho nu, muitas propriedades acabam sendo, elas mudam, né? Porque quando você começa a diminuir o tamanho do material, você sai do regime clássico, né, de física clássica e acaba indo para uma física que começa a ser quântica. Então, propriedades físicas e químicas começam a mudar muito, é muito interessante. Então, por exemplo, mecânicas, você pode ganhar maior resistência, menos peso, né? Então você consegue usar um material nanoestruturado que tem mais resistência do que ele quando ele está, né, macroscópico, mas ao mesmo tempo ele também é mais leve. Então isso é muito interessante, né? A gente sabe que fibras de carbono, né, de nanotubo de carbono tem essa característica, por exemplo. A parte ótica, então, é incrível. Você consegue mudar a cor do material, você interage com a luz de uma maneira diferente, e por isso também as cores são diferentes, né? Vou mostrar um exemplo de nanopartículas de ouro, que é um exemplo bem clássico nessa área. A parte elétrica muda muito, então existem materiais que acabam conduzindo com muito mais facilidade e rapidez quando você faz essa diminuição do tamanho. A parte magnética também, então você consegue aumentar o momento magnético. Surge uma nova propriedade chamada superparamagnetismo, né, que a gente, né, pela química clássica, a gente fala que paramagnetismo, né, são átomos que têm elétrons que são desemparelhados, né, na última camada, e quando ele tem essa propriedade, ele é paramagnético, né, é uma propriedade intrínseca do átomo. Mas quando você combina vários desses átomos que são paramagnéticos num nanomaterial, uma nanopartícula, você acaba criando esse fenômeno de superparamagnetismo. Inclusive, eu vou mostrar alguns resultados, né, alguns trabalhos que a gente tem feito com nanopartículas superparamagnéticas. É muito interessante, né? E uma coisa legal desse superparamagnetismo é que é intrínseco do paramagnetismo também, que diferentemente de um material que é ferromagnético, o material que é ferromagnético, ele é permanentemente magnético. Então, ele é como se ele fosse um ímã por si só. O paramagnético, não. Ele não tem campo magnético por si só, mas ele se magnetiza na presença de um campo magnético externo. Então, a nanopartícula super paramagnética, ela não é intrinsecamente magnética. Mas na hora que você aproxima o ímã, aí ela se magnetiza. Isso é muito interessante. E isso também é o pulo do gato, vamos dizer assim, para fazer a aplicação dessa nanopartícula como contraste na ressonância magnética por imagem. Porque a ressonância magnética por imagem, não sei se vocês sabem, né, o princípio, mas existe um campo magnético muito forte, né, na máquina. Né? Então, quando a pessoa está entrando dentro daquele túnel, ela está sob a presença de um campo magnético muito forte. Né? Inclusive, a ressonância magnética que eu tenho trabalhado lá na Faculdade de Medicina da USP, a gente tem a máquina com o maior campo magnético da América Latina, que chega a 7 Tesla. Para vocês terem noção, um campo de 7 Tesla, ele conseguiria puxar 50 carros. Sabe aquele imã que a gente vê nos filmes americanos, né, que puxam os carros? Seria um imã tão forte que poderia puxar 50 carros ao mesmo tempo. Então, é muito forte 7 Tesla, né? E ainda está em fase de teste, não existe em nenhum hospital, né? Existem outras máquinas 7 Tesla ao redor do mundo, são poucas. Nós temos o privilégio de ter aqui na USP, né? Mas ela ainda não está sendo usada para os pacientes, né? Porque ainda precisa ser estudada a parte de segurança, né? Enfim. E a reatividade química, também voltando agora porque trabalhar com materiais tão pequenos, né? É que a reatividade química também muda. Como você tem quando você diminui, né, o material, se você tem uma mesma massa, imagina se você pegar
Vamos lá, vamos pensar 1 grama de ouro puro, né? Um cubinho. Então, ele tem uma certa área superficial, aquele cubo. Corta na metade. Na hora que você corta na metade, vão aparecer 2 faces que originalmente naquele cubinho não tinham, certo? Então, cada vez mais que você vai quebrando esse material, até chegar nessa dimensão nanométrica, a área superficial é gigantesca. Vocês não têm ideia. A gente calcula a área superficial de poucas gramas de material, chega às vezes a quilômetros quadrados. Dependendo do material, chega a quilômetros quadrados. Principalmente se esse material ele tem poros internamente também, menores do que a própria nanopartícula, né? Então, a área superficial é gigantesca. Então, a área também de catalisadores é uma área que tem crescido muito com nanopartículas, porque você tem uma área muito grande, né? Então, trabalhar com materiais nanométricos existem inúmeras aplicações. A nanopartícula de ouro, ela tem uma propriedade muito interessante, que só acontece quando o ouro atinge essa dimensão nanométrica, né? Então, os elétrons livres, né, porque o ouro ali está fazendo uma ligação metálica, né? Então, a gente tem aqueles elétrons livres. Como esses elétrons estão confinados num espaço que é nanométrico, e a luz visível, a gente sabe, né, que está na ordem de 400 e 500 nanômetros, né? O campo elétrico da luz, da radiação eletromagnética, consegue interagir com os elétrons livres dessa nanopartícula de ouro. E aí, como o campo magnético da luz é oscilante, ele faz esses elétrons também oscilarem, né? Uma hora eles estão concentrados de um lado, num polo, outra hora estão concentrados no outro polo, né? E isso na velocidade ali da luz, né? E essa oscilação dos elétrons gera um efeito chamado de ressonância plasmônica, né? Então, por exemplo, a gente consegue aumentar o sinal Raman. Então, se você colocar uma molécula que ativa no Raman próxima à superfície dessa nanopartícula, como esses elétrons, né, está acontecendo essa ressonância plasmônica, existe um efeito de campo ali. Então, esse efeito de campo próxima à superfície da nanopartícula de ouro aumenta a intensidade Raman, do sinal Raman. Então, chega a aumentar várias ordens de grandeza. Então, existem metodologias hoje falando de detecção de single molecule, né? Então, você consegue detectar uma única molécula. Se você colocar uma molécula entre 2 nanopartículas de ouro, você consegue detectar o sinal Raman dela. Então, é algo assim incrível. Mas por causa disso, a gente também consegue obter materiais com diferentes cores. Então, dependendo, se você fizer nanopartículas que são esféricas, que são bastões, ou que são prismas, e aí variando o diâmetro, né, o comprimento de cada uma desses tipos de formatos, você consegue formar uma gama diferente de materiais com cores diferentes, né? E a gente consegue fazer isso com um controle muito fácil, muito preciso do tamanho. Dá para fazer ela ser dispersa em água, né? Pensando já na aplicação médica, isso é uma condição importante. Ela precisa ser dispersa em água. Então a gente faz uma modificação química na superfície para que ela tenha compatibilidade com a água. Então o ligante precisa ser o quê? Hidrofílico. Então são esses mecanismos que a gente tem utilizado para fazer a aplicação mais biológica, né? O ouro também, ela tem uma facilidade de conjugação com biomoléculas, né? A gente sabe pela química de coordenação que o ouro, ele acaba se coordenando, né, com tióis, com aminas, um pouquinho com carboxilatos. Então, moléculas que têm esses tipos de grupos químicos, a gente consegue interagir com a nanopartícula e acaba ancorando essas moléculas na superfície da nanopartícula. Então, essa é a química que a gente tem utilizado. E o ouro, ele tem mostrado uma biocompatibilidade boa, uma baixa toxicidade, né? Ainda precisa investigar mais isso, mas tanto que antigamente se usava próteses de ouro, né? Então a gente sabe que o ouro também é mais inerte, né? Aqui tem uma microscopia de células, né? Então, que eu gosto muito, aqui são células de câncer de colo de útero, né? Que é a HeLa. E a gente tratou por 24 horas essas células de câncer com nanopartícula de ouro. E esse câncer, essas células acabaram
fagocitando, endocitando essas nanopartículas entrarem. Então, esses pontinhos brilhantes que vocês estão vendo aqui são nanopartículas de ouro. Então, já que o câncer acaba comendo as nanopartículas, isso pode ser uma boa estratégia, não pode ser? Para matar, para fazer diagnóstico, né? Outro exemplo bem famoso na área da nanotecnologia é o carbono, né? Na natureza a gente encontra na forma de diamantes, de grafite, né? O diamante, essa estrutura totalmente cristalina aqui, extremamente estável, né? Enquanto a grafite são lamelas, onde então o grafite ele é esfoliável, né? Mas na lamela existe uma alta estabilidade, né? E a partir dessas lamelas, né, do grafite, eu não lembro o nome do físico, mas ele ganhou o Nobel alguns anos atrás, que descobriu o grafeno, né? E ele pegou um durex, colocou no grafite, e aí ele conseguiu arrancar essas lamelas, né? E aí, arrancando essas lamelas, ele conseguiu fazer uma maneira para enrolar essas lamelas, né? E aí surgiu o grafeno e os nanotubos de carbono, né? Que eles têm propriedades incríveis, eles são fortes, é leve, é transparente, é um excelente condutor de calor e de eletricidade, né? Então sai totalmente fora do carbono, né? Que na sua forma macroscópica, ele é um isolante, ele não conduz nada, mas quando você faz esses nanotubos, ele gera essa propriedade de condução que é incrível. E a nanotecnologia, hoje ela é aplicada em muitas áreas, né? Para cosméticos, a gente compra hoje cremes, shampoos que tem nanocápsulas, a parte da agricultura, muita coisa tem sido feita, principalmente para aumentar a transfecção, né, de genes. A gente usa a nanotecnologia para isso também, ou encapsular agentes herbicidas. Essa parte de energia também, no nosso laboratório, a gente faz bastante pesquisa, a gente tem há muitos anos, né, um projeto grande com a Petrobras, então muitos problemas que existem na Petrobras, a gente tem trazido soluções através do uso da nanotecnologia. Né? As aplicações são diversas, né? Existem muitas coisas, desde, por exemplo, quebrar a emulsão, não sei se você sabe, na hora que puxa, né, da pedra ali, que você vai tirar e também da fossa, né? Você vai tirar de águas profundas o petróleo, vem com muita água, né? Então a água, e com aquela turbulação, né, da sucção, forma muitas emulsões, e essas emulsões estão cheias de petróleo, né? Então, no nosso laboratório a gente desenvolveu metodologias para quebrar essas emulsões, né? Para extrair mais ainda o petróleo de dentro da rocha também, porque a rocha também está embebida de muito petróleo, além do fosso em si, né? São inúmeras. A gente consegue melhorar a eficiência de células solares e vários outros tipos de células, né? Usando nanotecnologia, então você aumenta a eficiência, porque você está aumentando a área de contato, enfim. Materiais, então, nossa, é um universo, né? Eu poderia ficar aqui um tempão falando sobre as aplicações para novos materiais nanoestruturados, meio ambiente também, de recuperar, essa parte de fazer a limpeza do meio ambiente, nanopartículas são muito usadas para isso, é muito fácil você desenvolver tecnologias com isso, e a medicina, né? Já existem, umas 2 décadas pelo menos, existe uma grande pesquisa nessa área, e hoje existem já aplicações, existem produtos que estão sendo injetados em humanos, né, na área clínica, que é a base de nanopartículas, né? Isso é muito interessante. Então, mas o que seriam, então, as nanopartículas, né? Nanopartículas, nanomateriais. Existem vários tipos. Existem nanocarreadores de lipídios, então, usando moléculas, né, de fosfolipídios ou ácidos graxos, é possível fazer nanopartículas sólidas, lipossomos. Dá para decorar esses nanocarreadores com proteínas, com DNA, com tantas coisas diferentes, tá? Como você consegue fazer esse núcleo aqui? Ele pode ser um núcleo lipídico, então você pode colocar a droga dentro da nanocápsula, tá? Essa é uma estratégia que tem sido muito utilizada. Existem também nanocarreadores que são feitos de polímeros,
Aí os polímeros são N, né? Existem muitos diferentes. Tem sido utilizado muitos polímeros que são biocompatíveis, biodegradáveis. Então, o próprio corpo tem maquinaria para tentar lixiviar, né, desfazer essa nanopartícula. E elas têm se mostrado muito elas não apresentam toxicidade. Então, isso é muito interessante, trabalhar com essas nanopartículas que são poliméricas. A minha área de aplicação está mais nessas nanopartículas que são inorgânicas, então elas são feitas de metais e óxidos metálicos. No nosso laboratório, a gente brinca que a gente consegue, acho que metade da tabela periódica, a gente já fez algum tipo da parte metálica, né? A gente já fez algum tipo de nanomaterial, né? E essas nanopartículas, elas têm essa propriedade, principalmente, de ser um núcleo, né? É um núcleo sólido. Então, os metais, os óxidos metálicos, eles são de dentro para fora totalmente preenchidos, né? Então, diferentemente, né, dos lipídios, que eu falei que a parte interna você pode colocar drogas, nas inorgânicas você não coloca na parte interna. Você tem que trabalhar com a superfície. Então, aí é pura química, né? Muita química para você ancorar as moléculas que você deseja para fazer as aplicações. Tem gente usando também vírus, porque o vírus é uma nanopartícula naturalmente, né, encontrada, e a gente consegue fazer vírus no laboratório. Então, tem gente que está inativando o vírus e modificando ele para que ele também tenha esse potencial, né, de entrega, de levar drogas, né, usar a própria inteligência da maquinaria do vírus para tentar fazer o tratamento de doenças. E uma área também que tem crescido, que são os bioconjugados de drogas. Então, você parte de próprias biomoléculas, né, macromoléculas. Então, você usa anticorpo e modifica o anticorpo com moléculas. Você pega uma albumina, que é a proteína mais abundante do sangue, e também modifica ela para fazer algum tipo de aplicação, né? Então, isso também tem crescido bastante nos últimos anos. E por que então a gente consegue fazer a diagnóstica de doenças com nanopartículas? Então, a gente teria esse core aqui, que seria o core, né, é o centro, né, que seria da nanopartícula inorgânica. E esse centro, esse core, ele serve como se fosse uma plataforma de multifuncionalização. Então, se você sabe química, teoricamente você consegue grudar na superfície o que você quiser. Então, a gente tem colocado anticorpos, pode colocar moléculas que são fluorescentes, moléculas que tem, você coloca algum radionuclídeo que está quelado, então se coloca esse quelado na superfície da nanopartícula, enzimas, nanotubos, DNA, aptâmeros, outros tipos de marcadores moleculares de células. Não existe limite. O limite é a sua imaginação e a sua capacidade de tentar ligar quimicamente uma molécula na superfície. E aí, como a gente consegue ligar várias coisas diferentes na superfície da nanopartícula, a gente, por exemplo, pode fazer um anticorpo que reconhece, por exemplo, vamos mostrar. Não, eu vou mostrar mais para frente, tá? Mas você pode usar o anticorpo que vai reconhecer, por exemplo, um tumor. Então, ele vai levar a nanopartícula até o tumor. E aí, como a nanopartícula tem uma propriedade que ela pode ser usada, por exemplo, como contraste na ressonância, ou outro tipo de técnica de imagem, você já faz o diagnóstico ali do câncer. Mas você consegue colocar uma droga. A nanopartícula não foi até o câncer? Eu não mostrei para vocês que as células do câncer adoram comer as nanopartículas? Então, a sua nanopartícula, você coloca uma droga na superfície, e aí, uma droga, por exemplo, aquelas drogas que o pessoal usa, que faz os tratamentos, né, para quem tem câncer, que são drogas os quimioterápicos, né, eles são drogas extremamente tóxicas, né, são venenos. Então a gente consegue colocar essas drogas na superfície da nanopartícula e levar junto. E aí você já vai e mata o câncer. Então, são estratégias desse tipo que têm revolucionado a medicina. Só que essa parte da superfície da nanopartícula, ela é muito importante, muito. Eu diria que fazer a síntese da nanopartícula, claro, pode ser um desafio, dependendo do que você quer sintetizar. Mas a parte que é o gatilho, que é mais importante para fazer a aplicação biológica, está na superfície. O que você tem recoberto? Da maneira como você recobre, você pode aumentar a estabilidade coloidal dela, evitar a agregação. Você pode aumentar a incorporação. Então, por exemplo, a gente mostrou num trabalho nosso que se a gente coloca açúcar,
Gente, câncer adora açúcar. Então, a gente colocou açúcar na superfície da nanopartícula e as células do câncer captaram muito mais a nanopartícula pelo fato dela estar com esse açúcar na superfície. Porque o tumor precisa crescer, se dividir, ele precisa de energia para isso. E a gente sabe que o açúcar é energia, né? Você pode controlar também a biodistribuição. Você sabe que quando você toma um remédio, né, ele vai passar para o estômago, o intestino vai ser absorvido, vai passar para o sangue, e no sangue ele vai espalhar. E só uma parte vai chegar na célula-alvo e vai fazer o tratamento, né? Então, se você está com uma dor nas costas, a dor é nas costas. Você está tendo um processo inflamatório de dor nas costas. Mas na hora que você toma o anti-inflamatório, ele vai espalhar pelo corpo todo. Só falam que é menos de 5% da droga que você ingeriu que chega no sítio-alvo, né, nas costas ali para tratar a inflamação. Será que com nanopartícula a gente não pode aumentar essa retenção? Pode, porque como eu falei, a gente consegue colocar moléculas que são alvo, né? O termo em inglês é targeting. A gente consegue fazer o targeting, essa entrega direcionada para o alvo usando moléculas específicas naquele alvo. A gente consegue também controlar a toxicidade e a biocompatibilidade. Então, se você tem um núcleo que pode ser um pouco mais tóxico, né, um material um pouco mais, talvez um metal pesado, por exemplo, tem gente que tem usado metais pesados, mas tem mostrado que eles não são tóxicos porque você faz um recobrimento tão eficiente que o corpo não consegue enxergar o núcleo ali metálico. E aí, da maneira que ele entrou no corpo, teve a sua ação e ele é eliminado pela urina, por exemplo. E aí ele não causa nenhum dano. Então você consegue, inclusive, modular a toxicidade fazendo esse recobrimento na superfície, né? E você pode causar um estímulo, né? Se você colocar uma molécula que tem algum estímulo na célula, você pode brincar de ativar as células de alguma maneira, para tentar, por exemplo, a gente sabe que no tumor existem células que estão, as células imunológicas, né, que dá de defesa do corpo. O câncer, ele confunde essas células e essas células param de atacar o tumor. Olha só o que o tumor faz, ele tem essa capacidade de confundir as células do sistema imunológico, né? E aí, com nanopartículas, você consegue ativar essas células do tumor e aí essas células que estavam inativas passam a ser ativas e começam a destruir o tumor. Então, dá para fazer muita coisa com nanopartículas. Né? Aqui tem um exemplo, então, quando a gente faz uma injeção endovenosa, né, dessas nanopartículas, e elas têm esses receptores, né, na superfície da nanopartícula. Então, a nanopartícula é essa parte verdinha, e a gente tem esse ligante aqui na superfície. Né? E esse ligante, ele é específico para células do tumor. Então, essas nanopartículas, elas conseguem cruzar, porque elas são pequenas, elas conseguem cruzar, sai do sangue, né, da veia, elas vão para o tecido, conseguem reconhecer, vejam que só as células que são roxas aqui, que são as células de câncer, que tem esse receptor do ligante na superfície. É aquele mecanismo chamado de chave de fechadura, sabe? E aí a nanopartícula é reconhecida ali, e aí ela tem pode ter, como ela está se acumulando ao redor do tumor, você consegue fazer o diagnóstico, e ela consegue entrar também. E entrando dentro da célula, ela pode ter essa característica de tentar matar a célula tumoral. Na área de diagnóstico por imagem, né, existem várias técnicas diferentes. Eu não sei quanto vocês conhecem delas, mas existe raio-x, cintilografia, imagem por ressonância magnética, tomografia computadorizada, PET scan, né, que é a tomografia por emissão de pósitrons, SPECT, que é tomografia por emissão de fóton único. O PET e o SPECT usa radionuclídeos para isso, né? A tomografia e o raio-x precisam de átomos que são eletricamente densos, que são grandes, para você ter aquele contraste. A cintilografia também acaba usando radionuclídeos. E a ressonância magnética usa compostos que são paramagnéticos. Então, como a gente consegue grudar o que a gente quiser na superfície da nanopartícula, ou a nanopartícula em si tem a propriedade que é necessária para dar o contraste na imagem, isso tem sido muito utilizado, muito. E essa tem sido a minha principal área de pesquisa nos últimos anos.
Então, o que eu tenho feito, né, não adianta, muito legal tudo isso que a gente tem descoberto, que as nanopartículas têm um potencial muito grande para diagnóstico e tratamento de doenças, mas a gente já pode ir lá e injetar no humano e fazer as coisas? Não pode, né? Então, a gente primeiro precisa fazer na universidade o que é chamado de estudos pré-clínicos. E os estudos pré-clínicos começam. Aqui embaixo a gente tem uma revisão do que seria isso, né? Então a gente começa com células. Então na célula, né, a gente fazendo cultivo celular no laboratório, a gente avalia a viabilidade celular, avalia se a nanopartícula está induzindo inflamação, se está induzindo genotoxicidade, né? Se está gerando um estresse oxidativo. A gente faz todos esses testes. Mostrou que não tem nada disso, que ela não está sendo agressiva para as células, aí a gente vai para o estudo in vivo, que é com animais. Então, o meu projeto atual hoje, né, eu sou pesquisadora da Faculdade de Medicina, né, na parte de radiologia, eu tenho feito esses estudos pré-clínicos em animais. Então, a gente injeta, né, na veia do animal o contraste, e aí a gente analisa o sangue, analisa os órgãos, né, a gente avalia isso ao longo do tempo, a gente avalia variando a concentração, para saber se ela é segura, se ela está tendo o efeito necessário, né? Por exemplo, no meu caso, será que ela está dando um contraste suficiente, né, para lá na imagem da ressonância? Será que a gente tem um contraste bacana, né? Qual que é o range seguro de dose? Será que eu posso passar dessa dose? Será que não? Né? Então, tudo isso precisa ser avaliado e a gente avalia isso nos estudos pré-clínicos. A gente está finalizando esses estudos pré-clínicos e daqui a um tempo a gente vai iniciar os estudos que é chamado clínicos, que é o que está acontecendo hoje com a vacina do corona, né? Por isso que demora, porque você precisa estudar, existem várias fases, existem 4 fases dos estudos clínicos com humanos, né? E, e aí eu não vou me alongar falando sobre isso, porque cada fase tem um número certo de pacientes, se o paciente está doente ou não está, se ele é saudável ou não está, idade. Então, cada fase, né, você vai avaliar parâmetros diferentes dessa droga e um dia a gente gostaria que, claro, né, que o nosso material que a gente desenvolveu pudesse ser comercial e a gente pudesse ajudar tantas pessoas, né, usando as nanopartículas como contraste, né. Mas vocês sabem que esses estudos clínicos demoram até, às vezes, 10 anos, né? Então é um caminho muito longo para se percorrer. É um desafio muito grande, com certeza, né? Então aqui eu vou mostrar para vocês o que eu comecei no meu doutorado, né, a fazer. Então sintetizei nanopartículas de ouro e eu conjuguei, comecei ligando primeiro o anticorpo inteiro, né? O anticorpo ele tem esse formato aqui de como se fosse um Y, né? Mas aqui só na pontinha do anticorpo que o anticorpo consegue reconhecer o antígeno, né? O antígeno seria um fragmento, seria uma estrutura molecular que é específica que o anticorpo reconhece. Pode ser de uma bactéria, pode ser de um câncer, pode ser, enfim, de qualquer coisa que tenha uma estrutura tridimensional com material biológico, o anticorpo consegue reconhecer. Então, no começo a gente absorvia, né, esse anticorpo, naturalmente, por ele apresentar vários grupos químicos diferentes, o anticorpo naturalmente liga na superfície do ouro, né? E aí a gente começou a colocar ligantes, pontes, né? Então um ligante, por exemplo, que de um lado tem um tiol e do outro lado tem uma amina. Então o tiol vai ligar na nanopartícula preferencialmente, que a gente sabe que a constante de afinidade do tiol pelo ouro é altíssima. E aí o outro lado que está com a amina, por exemplo, a gente ativa essa amina para essa amina reagir, por exemplo, com o carboxilato do anticorpo, né? E aí a gente consegue ligar covalentemente essa proteína na superfície da nanopartícula. Só que o anticorpo, como eu falei, a pontinha dele é a parte especial, né? Então, será que tem maneiras da gente ancorar ele para que essa ponta fique voltada para fora? Né? Então, a gente brincou de ligar essa proteína chamada proteína A. Então, a gente ligou primeiro a proteína A e a proteína A, ela tem especificidade pela porção final do anticorpo, né? Essa porção final que a gente chama de FC, né? E aí o anticorpo ele se ancora dessa maneira mais organizada, né? Mais de maneira a você maximizar a exposição do anticorpo
para que ele possa reconhecer o antígeno, né? E aí também brincamos de cortar o anticorpo em fragmentos e ligar pedaços menores. E, inclusive, a gente descobriu que esses anticorpos com fragmentos menores, eles dão uma sensibilidade maior ao método. Já vou mostrar para vocês. Então, aqui do lado esquerdo a gente tem a microscopia eletrônica dessas nanopartículas. Elas têm em torno de 15 a 20 nanômetros, mais ou menos, de diâmetro, né? Aqui está o espectro de absorção, né, dessas nanopartículas e seus conjugados. E a gente está mostrando aqui, essa aqui é a banda plasmônica de absorção, que eu expliquei para vocês previamente, né? E como elas estão praticamente sobrepostas, a gente mostra que essa conjugação não está induzindo a agregação dessas nanopartículas, porque quando a gente agrega, o espectro ele vai tendo um deslocamento batocrômico, né? Ele vai indo para a região mais mais região do vermelho, né? E aí elas começam a agregar. Isso é indicativo também do efeito plasmônico, né? Então a gente consegue até ter esse controle de qualidade tirando o espectro, né? E aqui é um resultado bastante interessante que eu mostrei no final do meu doutorado. Então, quando eu coloquei esse fragmento chamado de FAB'2 e também o anticorpo e o anticorpo outro fragmento chamado FAB, a gente consegue aumentar em algumas ordens de grandeza a sensibilidade do método, né? Aqui seria um ELISA, né? Onde a gente imobiliza uma placa com um antígeno e aí esse anticorpo que está preso na nanopartícula reconhece, né? Então a gente conseguiu aumentar a acessibilidade desse método bem tradicional de ELISA, que é usado para quando a gente vai fazer um teste, né, se a gente tem algum tipo de doença e querem fazer a captura do seu anticorpo para ver se você tem anticorpo daquela doença, você faz ELISA. Então aqui eu mimetizei esse teste de ELISA e mostrei que quando a gente acaba usando a nanopartícula por si só, já aumenta a sensibilidade do método, e quando a gente coloca fragmentos desse anticorpo, porque a gente consegue ancorar melhor esse anticorpo, esses fragmentos na superfície, a gente aumenta a sensibilidade do método. Então, isso é bem bacana, né? Então, aí, novamente, a nanotecnologia melhorando os testes convencionais que existem hoje para diagnósticos de doenças, né? A gente mostrou também que a nanopartícula de ouro, ela tem um efeito anti-inflamatório muito bacana, né? Então, aqui é um estudo com ratos, né? A gente consegue visualizar a veia deles usando uma microscopia chamada microscopia intravital, né? E aí, quando você faz a administração com o LTB4 ele induz a inflamação, então o rato fica inflamado. E aí, quando o rato fica inflamado, vocês conseguem ver que tem umas bolinhas aqui dentro da veia? Isso aqui é uma veia, né? Essa coisa vermelha aqui é uma veia. E aqui essas bolinhas que são menos vermelhas, redondinhas, são os leucócitos. Então, quando você trata com LTB4, os leucócitos começam a aderir na superfície do vaso, começam a migrar para o tecido adjacente, né? É assim que funciona a resposta inflamatória, né? Mas quando a gente trata previamente esse rato com nanopartículas de ouro, ele inibe essa formação. Então, ele tem um potencial anti-inflamatório muito bacana, né? Então, dá para se usar a nanopartícula de ouro pensando em alguma droga com efeito anti-inflamatório também. Isso é muito bacana. Também temos muitos trabalhos com nanopartículas super paramagnéticas de óxido de ferro, né? Essas nanopartículas a gente mostrou que elas são feitas de magnetita, né? Então, pelo difatograma de raio-x, a gente consegue ver o pico específico da magnetita em 35,7 graus. Então, aqui existe uma caracterização, né, mostrando que a nossa nanopartícula ela tem essa propriedade de ser super paramagnética, né? Pela curva de magnetização, a gente vê esse perfil que é próprio, né, desse paramagnetismo. Pelo difatograma de raio-x e também pela microscopia eletrônica de transmissão de alta resolução, pelos campos cristalinos, a gente consegue ver também que, de fato, é magnetita, essa nanopartícula. Com o tempo, claro, se a gente não recobre muito bem essa nanopartícula, ela vai oxidando, né, na superfície.
e vai se transformando em magmita, né? E aqui tem a microscopia eletrônica dessa nanopartícula. Ela tem em torno de 6 a 7 nanômetros de diâmetro, né? Então ela é bem pequena. E no meu doutorado também mostrei que ela era um bom agente de contraste para ressonância magnética. Então aqui a gente tem a ideia, né, do ratinho. Então a gente está olhando para a parte, né, do peitoral e uma parte da barriga, né, do rato. Então aqui, ó, essa parte preta é o pulmão, né? Essa parte aqui seria o fígado e os rins aqui, né, em formato de feijãozinho, né? E aí a gente injetou essa nanopartícula magnética, né, super paramagnética nos ratinhos e acompanhamos ao longo do tempo. Então, percebo que o fígado ficou preto, então existe uma alta captação dessa nanopartícula pelo fígado, e o córtex, né, do rim, essa parte externa, ficou mais escurecida, né? Essa nanopartícula, ela gera um contraste que a gente fala que é a diminuição do sinal de ressonância, né? Então ela fica preta, como se fosse isso. Então a gente vê que ela está sendo filtrada aos poucos, né, pelo rim do animal. 30 dias a gente já não tem mais essa eliminação pelos rins, né? O rim praticamente está igual, como se fosse o controle no início, mas o fígado ainda está preto, né? Com 60 dias a gente já começa a ver mais o fígado, mas o fígado ainda não está com a intensidade de coloração, né, como no começo, e aí em 140 dias a gente tem algo que seria próximo do que seria o controle, né. A gente fez um teste, a gente injetou no músculo, né, do rato, na perninha, então agora a gente está vendo a parte de baixo, né, do rato. Então aqui é uma perninha, aqui é outra, né, e a gente injetou dos dois lados. Desculpa, aqui a gente injetou e aqui a gente colocou um ímã na coxa do rato. Então foi legal, a gente injetou endovenosamente a nanopartícula e colocou um ímã na coxa, na parte externa. E a nanopartícula conseguiu se acumular nessa região que estava próximo do ímã, né? E então a gente consegue também, inclusive, usar essa propriedade magnética da nanopartícula para ser um target. Então, se você tem por exemplo, um tumor mais externo, se você coloca o ímã, a gente consegue forçar o acúmulo dessa nanopartícula no tumor usando essa estratégia, muito bacana, né? E a gente acompanhou isso ao longo do tempo também, e aos poucos vai sendo eliminada pelo organismo. A gente mostrou toda a questão também de toxicidade, né? Não gera toxicidade nem no fígado, mesmo se acumulando no fígado, não gerou toxicidade no fígado nem no rim. Então ela tem se mostrado bastante promissora, né? Inclusive, existem já comercialmente disponíveis nanopartículas paramagnéticas para contraste, né? Usando esse mesmo tipo de material que o nosso, né? Já estão sendo usados em humanos, né? E recentemente a gente colocou ibuprofeno, né? Que é essa molécula anti-inflamatória na superfície dessa nanopartícula. E da mesma maneira que a nanopartícula de ouro, a nanopartícula ela impede essa migração do vaso sanguíneo para o tecido que está inflamado. Tá? Então, no caso aqui, a gente induziu uma inflamação no peritônio. O peritônio é aquela cavidade que fica entre os órgãos, né, na barriga. Então a gente induziu uma inflamação no peritônio e a gente mostrou que a nossa nanopartícula sozinha, sem ibuprofeno, já consegue inibir essa migração das células para o peritônio, né? Mostrando esse potencial. E quando a gente coloca o ibuprofeno na superfície, a gente induz mais ainda esse potencial anti-inflamatório, né? E só que agora eu tenho trabalhado com uma nanopartícula diferente, porque essa questão do contraste ser escuro, os médicos, né, quem trabalha com isso no dia a dia, né, laudando os pacientes, eles não gostam dessa ideia de você da imagem ficar preta, né? Porque preto é perda de sinal, né? E isso faz com que você fique em dúvida para analisar muitas estruturas, né? Então, o contraste que é usado hoje na ressonância, comercialmente, é o gadolínio, né? A gente sabe que o gadolínio, na tabela periódica, é o átomo que mais tem elétrons desemparelhados, né? No caso, tem 7 elétrons desemparelhados no orbital F, né? E isso dá uma máxima capacidade paramagnética, né? Só que o gadolínio é extremamente tóxico. Então tem gente que toma, né, o gadolínio e tem reação alérgica, tem gente
que pode, se já tem algum acometimento do rim, acaba gerando outros tipos de doenças, é super grave. E também tem se demonstrado nos últimos anos que o gadolínio, quando tem um quelante que é linear, ele acaba se desprendendo e acumulando no cérebro, né? E metal pesado no cérebro pode estar relacionado com demência, né? Existem relatos disso. Então, o mundo todo está à procura de um novo substituinte do gadolínio, né? E o nosso laboratório, a gente desenvolveu uma nanopartícula que ela é paramagnética, né? Ela também é à base de ferro, mas ela não tem só ferro. E aqui eu vou mostrar um videozinho. Então, aqui é o ratinho, né? Então, a gente tem o focinho, a cabeça. Aqui está o pulmão com o coração, fígado, os rins. Aqui o intestino, né? A coxa. E quando a gente injeta endovenosamente, aqui é o dinâmico, né? Olha que bonito, né? A gente consegue ver o contraste, que é a nanopartícula passando nas veias. E é assim que o gadolino funciona também na clínica, né? Você injeta e as veias ficam brancas, né? Iluminadas. Você tem um aumento de sinal da ressonância, né? E a nossa nanopartícula tem esse mesmo potencial. E a gente tem estudado, tem umas coisas bem legais. Esse efeito, né, do brilho dura mais tempo do que o gadolínio, porque como é uma molécula, né, o gadolínio quelado, ele é muito rapidamente absorvido. E ele começa a ser filtrado pelos rins. Então, esse sinal, né, não dura muito tempo. Já a nanopartícula, como ela é maior, a filtração dela e a captação dela é menor, é mais devagar. Então, ela dura mais tempo, né? Isso é uma vantagem para termos de imagem, né? Ainda mais que a ressonância, né, é um exame que demora tantos minutos, né, para você obter a imagem. E tem casos que às vezes eles precisam ficar injetando mais vezes no paciente para ter o contraste ali na veia, e isso não é legal, porque quanto mais você injeta, maior o risco, né, de gerar algum tipo de problema no paciente. E eu não coloquei mais resultados, porque a gente ainda vai publicar, né, isso está em fase de conclusão. E é isso, gente. Eu acredito que a nanotecnologia realmente tem um potencial muito grande de aplicação em várias áreas, principalmente na área médica. A gente pode revolucionar muito das terapias e diagnósticos, né, de doenças, usando várias estratégias, né, dos nanomateriais, né. Então, obrigada pela sua atenção. Aqui estão os meus dados, quem quiser anotar meu e-mail, tá bom? Obrigada, gente. Tá, obrigada. Professora Maiara, obrigado pela palestra. Tem uma pergunta aqui que o Micael deixou no chat. Ele está perguntando, professor, existe o risco de ocorrer o rompimento dessas nanopartículas? Quais as formas de contornar esse problema? Sim, essa é uma ótima pergunta. Sim, existe um potencial muito grande disso acontecer, e a gente consegue evitar colocando moléculas na superfície dessa nanopartícula que sejam bastante hidrofílicas, né? Então, se você tem... porque o sangue, ele é extremamente, polar. Então, ele é água. Então, se você coloca alguma coisa que seja lipofílica, a tendência ali é aglomerar. Então, não pode ter essa característica lipofílica, né? Ela pode ser anfifílica, ter uma porção que é polar e uma porção que é apolar, né? Inclusive, essa nanopartícula que a gente fez com o ibuprofeno é extremamente apolar. Então, a gente conjugou algumas moléculas de ibuprofeno na superfície e o restante da superfície da nanopartícula a gente colocou, por exemplo, glicerol, né? Glicerol é extremamente hidrofílico, né? Tem várias hidroxilas na superfície. Então, a gente consegue contornar esse problema da aglomeração trabalhando a superfície, né? O melhor ainda seria colocar polímeros, né? Então, existem vários polímeros biocompatíveis à base de açúcares que melhoram ainda mais essa estabilidade coloidal da nanopartícula. E uma estratégia bacana também é recobrir com proteínas, porque a proteína por si só, né, ela naturalmente está no sangue. Então, se você recobre essa nanopartícula com proteínas, você evita a agregação dessas nanopartículas por impedimento estérico, né? E isso é bacana. Ela fica super estável coloidalmente quando você coloca proteínas e polímeros, tá bom? Mais alguma pergunta?
Sim, o pessoal da pessoa está perguntando, existe alguma influência sobre a osmolaridade? Sim. É, no começo, essas nanopartículas, quando você não tem os polímeros e essas proteínas que são agentes superestabilizantes das nanopartículas, quando você não tem isso, você tem moléculas pequenas, que é o nosso caso, elas são mais instáveis na presença de sal, né? Então, o sal ele pode induzir a agregação dessas nanopartículas. E então a gente não podia fazer a nanopartícula, né? Se a gente colocasse em salina, né, que é a solução de soro fisiológico, a gente percebia que o tempo de prateleira da nanopartícula diminuía com o tempo. Então a gente fazia tudo em água. Só que água, a osmolaridade não dá, né? Água pura, água miliquê que a gente usa, né? A osmolaridade é muito baixa. E aí isso estava induzindo, por exemplo, no começo, estava induzindo hemólise, né? O que não é legal. Então, mas isso é facilmente contornado você colocando um aditivo na formulação da sua nanopartícula para aumentar essa osmolaridade, né? Então, a gente consegue colocar açúcares, consegue colocar moléculas, por exemplo, a gente colocou propileno glicol, dá para colocar essa família dos polietilenos, existem várias moléculas que você pode utilizar porque elas são mais inertes e elas aumentam a osmolaridade da sua formulação, então a gente coloca para equiparar com o sangue, e é assim que todo mundo faz, né? Então essas formulações que tem nanopartícula, tá tudo em suspensão, né? É uma suspensão coloidal, e aí a gente coloca aditivos para corrigir a osmolaridade, para aumentar o tempo de prateleira também, né, dessas nanoformulações. Então é dessa maneira que a gente tem contornado, tá? Mais alguma dúvida? O Mayara, Márcio Zaldini quer lhe perguntar. Oi. foi, Mayara. Primeiro, parabéns pela apresentação, foi muito didática. Obrigada. Aprendi bastante, viu, com você agora. Que bom. Que Muito honra. bonito o trabalho de vocês, muito bonito mesmo o trabalho de vocês. Agora, eu vi um foco bastante experimental, né? Então, a minha primeira dúvida é saber se tem alguém fazendo alguma modelagem molecular, algum trabalho em sílico, né? Você certamente mostrou alguns resultados in vitro, né? Em vivo, Sim. né? Ex vivo, talvez, não sei se vocês fazem alguma coisa também, mas eu queria saber se tem alguma coisa em sílico, fazendo modelagem, né, molecular. Existe sim bastante pesquisadores, né, trabalhando nessa área. Não é a minha área, não é meu forte, eu não vou saber dar muitos exemplos em relação a isso, mas eu sei que, por exemplo, no meu doutorado, né, que já aconteceu há muitos anos atrás, estava se iniciando maneiras de tentar adaptar os softwares que eram utilizados para moléculas usando nanopartículas, né? Então eles tentavam colocar simular como se fosse clusters, né? Então clusters grandes né, no caso, por exemplo, de nanopartículas de ouro, eu sei que eles faziam isso. Então, é claro que a nossa nanopartícula de ouro ela é muito grande, ela é muito maior do que um cluster, né, que tem algumas dezenas, né, de átomos, mas estava servindo para fazer essa modelagem, para tentar prever como que as moléculas estavam ligando na superfície dessa nanopartícula, né? Existe... Não, na verdade, eu estava perguntando se vocês, no seu grupo, estavam com alguma colaboração, entendeu? Nesse sentido, fazendo... Eu sei que existem os trabalhos, como você mesmo está falando, né? Desculpa. Fazendo simulações, isso que você está falando, a gente conhece como simulações coarse-grained, né? São simulações mais de grande porte. Isso. Mas, assim, eu queria saber, eu vou te dar um exemplo, por exemplo, você falou de complexar, de funcionalizar, vou chamar assim, né? Não sei se esse é o nome exato, mas funcionalizar as partículas com anticorpos, né, na superfície, Sim. Não é isso? Sim. E a gente, por exemplo, aqui a gente tem trabalhado alguns anos, desde 2015, 2016, a gente tem trabalhado nessa linha de modelagem de anticorpos, né? A gente tem que bacana! Nossa! A gente tem uma pesquisa, inclusive, a parte experimental também, aqui na Fiocruz, aqui em Pernambuco, né? A gente tem uma colaboração experimental, trabalhando nessa área de imunologia, e nós temos um trabalho em 2016,
com vacinologia reversa, né? Que é basicamente a aplicação dos métodos in silico, métodos de modelagem molecular, para desenvolvimento vacinal, fazendo a modelagem dos candidatos a epítopos, né? Sim. Tinha, Bacana, nossa. acreditando que eles poderiam ter esse potencial, e mapeamos e depois fizemos o ensaio, né? Compramos lá os peptídeos, mandamos sintetizar e confirmamos que eles realmente tinham potencial. A gente tem mapeado em sílico, né? Isso é chamado de vacinologia reversa, estratégias que a indústria farmacêutica usa para acelerar o processo de desenvolvimento vacinal, né? E agora, atualmente, mais recentemente, nós estamos trabalhando mais justamente na modelagem dos sistemas antígeno-anticorpo, né? Mais focado em diagnóstico agora, mas também nessas moléculas dessa natureza relacionadas ao sistema imune. Né? Então, por isso que eu estou te perguntando, se vocês têm alguém fazendo modelagem dessas coisas que vocês não temos, aí, não temos, e adoraríamos, nossa, tentar fazer esse tipo de modelagem, porque, inclusive, essa pergunta, né, como que o anticorpo está interagindo com a nanopartícula, a gente não sabe responder, já faz 10 anos que a gente faz essa pergunta, e a gente não conseguiu ainda responder, né? Porque, inclusive, não existe nenhum tipo de microscopia que a gente consiga ver isso, né? A gente até tentou no LN Nano, no CNPEM, né? Fazer criotem, para tentar ver se a gente conseguia congelar a proteína, né? E ver a proteína na superfície da nanopartícula, mas não deu certo. Então, a gente ainda não consegue responder isso, né? Como que o anticorpo estaria interagindo com a nanopartícula, né? Porque como o anticorpo ele tem muitos resíduos, né, de aminoácidos que poderiam potencialmente reagir com a nanopartícula, a gente acredita, teoricamente, que o anticorpo pode estar ligado de várias maneiras diferentes na superfície da nanopartícula, né? Mas até hoje a gente não sabe dizer como, né? Então, se você quiser um dia conversar com a gente sobre isso, nossa, adoraríamos, com certeza. Legal, a gente pode conversar sobre isso, né? Eu não quero abusar do tempo, mas tem outras pessoas que talvez queiram fazer perguntas. Mas deixa eu fazer uma última aqui. Claro. Você falou, deu vários exemplos, né, dos seus trabalhos, só fiquei curioso de saber se tem algum desses trabalhos, algum desses produtos que está indo para a fase. Deve ter alguns que estão mais avançados na fase pré-clínica, talvez tenha alguns que vocês estão pensando já em ir para a clínica, fizeram alguma parceria para fazer algum estudo clínico. Eu sei que isso é um desafio enorme, monumental, levar um produto desse para estudo clínico, né? Mas existe essa perspectiva já no seu grupo? Sim, esse último o último slide, que é o ratinho com aquele contraste que deu contraste positivo, sim, esse a gente já está numa fase mais avançada dos estudos pré-clínicos, agudos, falta fazer ainda o crônico, né? Mas a gente já patenteou, já fez a empresa, né? E a gente está começando a conversar aí com algumas empresas para tentar licenciar, fazer alguma coisa, né? Porque realmente, para fazer a parte clínica, a gente precisa de uma empresa, né? Uma indústria muito grande, com dinheiro para financiar isso, porque os estudos clínicos são muito caros, né? E a gente não tem esse dinheiro, né? Não dá para obter esse dinheiro do governo para fazer estudos clínicos, né? Precisa ter necessariamente aqui no Brasil, né? Essa associação com empresas, né? Mas a gente ainda não tem essa associação com empresas. A gente tá no caminho para isso. Mas a gente tem outros materiais no nosso laboratório, né? Que eu não apresentei, mas que já tem, inclusive, produtos, né? Então, na pandemia, a gente desenvolveu, junto com como que chama a empresa? Esqueci o nome da empresa agora, se eu lembrar eu falo. A gente desenvolveu as máscaras, né, triplas, com um composto que consegue matar o Covid, né? Então, a gente fez os testes com Covid lá no ICB da USP, né? Desses tecidos, né? Com a conjugação de... Mas no caso não eram nanopartículas, a gente colocou um complexo mesmo, né? Uma fitalucianina, né? E aí a gente ancorou essa fitalucianina no tecido e mostrou o potencial dessa máscara, né? Então esse é um produto que a gente desenvolveu nessa quarentena, né? Mas existem vários outros para
como eu falei, para aplicação do petróleo, né? Já tem bastante coisa também. A gente consegue, quando tem extravasamento de petróleo, a gente colocou uma nanopartícula que tem alta afinidade por petróleo, então ela prontamente absorve, né, grandes quantidades de petróleo, e aí com o ímã você consegue facilmente recolher todo esse derramamento de petróleo, né? Claro que fazer em escala mega, né, de milhões, bilhões de litros de petróleo não é uma coisa simples, mas é uma tecnologia que pode ser empregada para remediar esse problema, né? Esses eu diria que seriam os... Ah, e tem nanopartícula de prata também, a gente tem bastante coisa com nanopartícula de prata, de vários tecidos que a gente coloca a prata e dá a propriedade antibacteriana, né? Nos tecidos, né? Então, a gente tem feito isso também, né? Muito legal, Mariana, de verdade. Trabalho muito bonito. A gente pode conversar depois, com calma. Tá bom. Obrigada, Marcelo. Parabéns novamente. Obrigada. Mais alguém teria alguma dúvida, alguma curiosidade? Eu trabalho com... Nós trabalhamos com substâncias fenólicas. Você comentou sobre ancorar antocianinas para fins de ação em COVID, né? Isso. Você observa alguma outra aplicação, por exemplo, para outros fenólicos, outros flavonoides, para fins, por exemplo, inclusive na sua pesquisa, em fazer marcação, por exemplo, de células tumorais? Sim, as fitalucianinas, elas têm um potencial gigantesco de aplicação, né? Inclusive na área biológica, né? Então, se eu não me engano, a fitalucianina marcada, conjugada com zinco, ela tem essa propriedade, né, bactericida, né? Então, fazer a conjugação desses complexos com nanopartículas é uma coisa que a gente também tem explorado no laboratório para tentar potencializar esses efeitos, né? Ou associar o efeito da fitalucianina com algum efeito da nanopartícula, né? Eu não sei te dizer, eu não sou do grupo, né, da fitalucianina, então eu não sei tudo que o pessoal tem feito. Eu sei que tem uma empresa que está interessada também, e a gente já está fazendo ela em escala industrial, essa fitalucianina, né? Mas a aplicação é nessa área de tecidos, que eles querem marcar os tecidos com essa fitalucianina para dar essa propriedade, né, bactericida. Mas existem outros complexos de fitalucianina, agora eu não vou saber te dizer se é com cobalto, com cobre ou com ferro, que gera, por exemplo, radicais livres, né? Então, para terapia fotodinâmica, isso é uma coisa que dá para ser explorada, é uma coisa que a gente já tem pensado em fazer isso, mas ainda não colocamos a mão na massa, né? Então, dependendo do metal que a gente coloca na fitalo, a gente tem propriedades biológicas diferentes, né? Então, a gente pode explorar isso, né? Não sei se você sabe o que seria a terapia fotodinâmica, mas também é uma metodologia, por exemplo, para câncer, né? Só que você tem que colocar a luz. Você tem que colocar a luz até o câncer, então o câncer vai absorver essa nanopartícula com a fitalo, e aí você colocando luz nesse câncer, uma luz, né, onde essa fitalo absorve e gera os radicais livres. E aí esses radicais livres, eles acabam matando, né, as células tumorais. Então são várias estratégias diferentes que a gente pode abordar, né? Eu não sou muito dessa área, então eu não consigo te dar muitos exemplos. São esses que vieram na minha cabeça no momento. Tá bom? Mas tem sim, muita coisa. Muita coisa. Ok, muito obrigado, professora. De nada. Ok. Mais alguma pergunta? Professor Kelson. Anderson, qualquer coisa a gente pode conversar um pouco sobre fitalucianinas. Aí, opa, diga, Karen, pode falar. Bom dia. Eu queria agradecer a participação da professora, da apresentação dela, foi muito boa. Obrigada. Eu gostei muito, principalmente porque eu trabalho com essas partículas que você falou, né, que você trabalha aí, e eu gostaria de saber rapidamente, assim, para não me estender muito, se você já trabalhou com partículas fotoluminescentes. Sim. Eu ia colocar, mas
acabou não dando tempo de pegar todos os dados, né? Mas a gente tem trabalhado com Quantum Dots também, inclusive, não sei se vocês viram que uma pessoa aqui com nome estranho entrou, o Zahid é meu colaborador, e ele faz Quantum Dots, né? Então a gente tem estudado a toxicidade desses Quantum Dots. Por enquanto a gente só tem feito a parte em células, né? Mas a ideia é fazer imageamento com esses Quantum Dots, porque eles são extremamente fluorescentes, né? Eu não sei se vocês conhecem um pouco da propriedade dos Quantum Dots, mas eles não sofrem, né, aquele quenching, né, de fluorescência, como acontece com os fluorófilos moleculares, né? E eles resistem, né, por muito mais tempo, né, à degradação e tudo mais. Então, eles são muito estáveis quimicamente, coloidalmente também, só que eles podem ser um pouco mais tóxicos, porque eles usam alguns metais pesados, como cádmio, né? Então, a estratégia tem sido fazendo core shell, né? Então, a gente faz um shell, uma camada, por exemplo, de sulfeto de zinco, ou outras moléculas, outros compostos, né, que são mais biologicamente compatíveis. E aí a gente coloca ligantes na superfície que são polares, né, hidrofílicos, e aí a gente tem testado isso nas células, né? E as células ficam extremamente fluorescentes, é muito bonito as imagens que a gente obtém. E essa fluorescência, ela dura por muito tempo, é muito bacana. Então, os Quantum Dots é uma coisa que a gente trabalha no nosso laboratório também. Agora, outros tipos de... A gente tem ancorado algumas moléculas orgânicas fluorescentes na superfície da nanopartícula. Mas existem umas estratégias diferentes, porque as nanopartículas metálicas, elas têm uma propriedade de sequestrar... Sequestrar não, elas modificam o estado de excitação da molécula que é fluorescente. E aí muitas moléculas fluorescentes deixam de florescer, né? Então, se você liga a molécula direto na nanopartícula, ela deixa de florescer. Mas quando você coloca um espaçador, então é isso que a gente tem estudado também. A gente coloca espaçadores, e aí a gente percebe que quanto mais distante esse espaçador, né? Quanto maior esse espaçador, maior é a fluorescência. Então a gente tem usado desse tipo de estratégia também para fluorescência. Legal. Obrigada, professora. É que eu trabalhei com óxido de zinco, Quantum Dots, no legal. meu doutorado, já faz um tempo. E agora eu estou retomando aí os estudos nessa parte legal. antimicrobiana e luminescente. Então, de repente, a gente pode até entrar em contato aí para fazer as partes clínicas, porque, na verdade, a gente aqui na química só faz a síntese, né? Depois os testes ficam com o pessoal aí da medicina, da farmácia. Isso. Então, é interessante essa interação. Né? Eu vou ficar com o seu contato, então, para a gente conversar depois. Isso, aí me manda o seu paper, seu artigo, a gente vai conversando. Bom? Tá bom, então. Obrigada, professora. Imagina. Opa, que bom. Interações são sempre bom. Sim. É sempre muito bom. Mayara, eu quero agradecer a sua presença. Eu que agradeço. Obrigado. Tá bom. Obrigado pela participação. Nos vemos na próxima semana. Professora Mayara, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada a vocês, gente, pela oportunidade única. Eu gosto muito de apresentar essas coisas, mostrar o que a gente tem feito e divulgar o que seria a nanotecnologia, porque é uma coisa importante, né? E muitas pessoas às vezes têm medo, né, dessas nanopartículas. Como as pessoas têm medo de transgênicos, também têm medo de nanopartículas para injetar, né, nas pessoas, tudo. Então, acho que a gente tem que fazer uma divulgação e mostrar, mas precisa estudar também e se confirmar que elas, de fato, não são tóxicas e não têm efeitos colaterais graves, né? Então, acho que isso é uma coisa muito importante.